Muy buenas noches a todos, salve María, una alegría estar con ustedes. Hoy un día especialísimo porque es el día de la conversión de San Pablo Apóstol, este hombre que fue para nosotros la persona que trajo toda la palabra de nuestro Jesucristo, no solo para las personas de su tiempo, sino para todos los tiempos. Ese es el apóstol de la gente, conocido como el apóstol de la gente, o el propio el apóstol. Cuando hablamos de los apóstoles, decimos San Pedro, San Juan, Santiago, etc. Pero quando falamos de São Paulo, decimos de São Paulo, el apóstolo de São Paulo. Então é muito interessante, estamos nessa festa reunidos aqui com gente de todo o mundo, de vários lugares. Há gente aqui senhor de Chiclayo, aqui de Chincha, aqui de Colômbia, Costa Rica. Vamos ver de quem mais está por aqui. Elkin de Santa Marta, aí tivemos a perda de nosso obispo aí em Santa Marta. De Manaus, aqui também, do Brasil. Estamos aqui brasileiros também, Sérgio Vinhotti de Manaus, creio que tem outro brasileiro também. Desde Costa Rica, a senhora Glória Rojas está acompanhando o curso há pouco tempo, está já acompanhando as classes que quedaram gravadas. A senhora Magali, que nunca falta. Aqui Nossa Senhora também, Mariela, tampouco nunca falta. A senhora Luz, Henrique Santos, senhor Henrique, salve Maria. Luz de Ataco, salve Maria. Maryland, dos Estados Unidos, a senhora Emma Parker. De Argentina también, aquí está también la gente de Argentina, muy bien, excelente, vamos entonces Guillermo Consuelo Romero. Bien, ya que saludamos todos, como les decía, hoy Huancayo, Perú, excelente, fenomenal, Venezuela, Marta Sánchez, señora Amparo, salve María, señora Amparo, ¿cómo está? Desde México, claro, desde México hay bastantes personas de México, Guatemala, Venezuela. Excelente, muy bien. Entonces es una alegría estar con ustedes. Ustedes se recuerdan que Hechos de los Apóstoles, los que asisten misa todos los días, se acuerdan que fue la lectura de hoy, nos cuenta la conversión de San Pablo. San Pablo que era un perseguidor de los cristianos. Se iba a Damasco para arrestar a los cristianos, para matar a los cristianos, para perseguir a los cristianos. Y es muy interesante eso porque en nuestra situación actual, en el mundo que vivimos, muitas vezes uno se pergunta, pero nós católicos encontramos tantas dificuldades, será que podemos avançar em nosso apostolado? Veja como Deus faz as coisas. A conversão de São Paulo, como cambia todo. Um homem pode cambiar muitas coisas. Então, se Deus de um momento para outro, hace cair do cavalo de São Paulo, Pablo, ¿por que me persigues? Então, Pablo se levanta e diz, Senhor, que queres que eu haga? Agora, veja, interessante essa resposta de São Paulo. Isso é muito importante para nós em nossos dias, para todos nós, incluso nós os católicos. Porque quantas vezes escutamos a voz do Senhor e não decimos, Senhor, que queres que eu haga? Escutamos a voz do Senhor, sim, que linda a voz do Senhor. E passamos, seguimos nossa vida como se não houvera acontecido nada. Muitas vezes passa isso com nós. Recebemos uma graça de Deus, recebemos um aviso de Deus, não sei, assistimos uma missa, uma homilia, ou às vezes um parente nosso que morre, e sentimos essa chamada divina, e muitas vezes seguimos nossa vida como se não houvera acontecido nada. Isso é importante que tenhamos presente, porque São Paulo levantou daí. Imagine São Paulo levantasse daí, sentasse em seu cavalo, bom, agora estou cego, me vou, sigo minha vida, sigo igual como antes. Não, São Paulo, Senhor, que queres que eu haga? Ele cambia a partir do momento que a graça lhe toca o coração. Então, digamos essa atenção e vamos pedir nesse dia de São Paulo, da conversão de São Paulo, vamos pedir essa força de conversão para nós e para aquelas pessoas com quem nós temos contato. Então, vamos fazer a oração para iniciar, pedindo essa força de São Paulo, pedindo esse ânimo, esse entusiasmo, essa devoção de São Paulo para levar a palavra de Deus a todas as pessoas do mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir nuestro tema
Aqui há várias pessoas que já nos estão saludando. E vamos seguir nosso tema. Vocês se recordam que na semana passada estávamos falando sobre a teoria documental. Explicamos bem que a teoria documental é muito discutida, há muitos autores que não a aceitam. Julius Wellhausen, que foi quem dibujou, digamos assim, esta teoria, estava basado no racionalismo, na teologia liberal protestante. Já expliquei para vocês que é a teologia liberal protestante, etc. Sin embargo, é o que se utiliza, os que vocês se correm na Sagrada Escritura e vão ler a los pés de página as explicações, le vão utilizar essas expressões. A escola javista, a escola sacerdotal, a escola eloísta, a escola deuteronomista, e portanto, se é necessário que conozcamos, e na semana passada já vimos estas 4 escolas. Então, vamos só fazer uma rapidíssima revisão de lo que foi, do que finalizamos a semana passada, para podermos avançar com nosso tema hoje. Vocês se acordam que hoje nós hemos proposto 3 temas. Os que receberam o aviso por WhatsApp sabem que estamos propondo 3 temas para hoje. Vamos ver se o tempo nos alcança. Primeiro vai ser completar esse tema da teoria documental com a teoria das formas também, que é interessante. Depois há um tema sobre a escatologia semítica, que é interessante, e vamos entrar na criação do homem, como foi criado o homem. Então, aqui muitas pessoas se quedam com aquela dúvida, porque han aprendido no colégio, han escuchado na escola de que o homem vino del mono. Então, será que o homem vino del mono? Quem será que era mono? Meu abuelo, meu bisabuelo? Não conheci meu abuelo, conheci meu bisabuelo, não eram monos. Pero de pronto, não sei, há algum mais antigo que era mono, e outros se quedam nessa dúvida, outros dizem, não é possível, Deus não criou monos, Deus criou ao ser humano. Os monos são outros animais, assim como os perros ou os gatos são outros animais, e Deus criou ao ser humano como rei de los animais. Então, é uma discussão sobre isso, sabemos que existe uma discussão. E, portanto, vamos abordar esse tema. Antes, nas classes anteriores, várias pessoas, se vocês recordam, haviam já perguntado sobre esse tema. Muitas vezes perguntaram sobre esse tema e disse, vamos esperar, porque vamos tratar desse tema. Então, vamos ver como vai caminhar. E se hoje conseguimos já iniciar esse tema, evidentemente é um tema um pouco largo, não vamos concluir hoje, mas pelo menos lo iniciamos hoje e seguimos na próxima semana. Muito bem. A senhora confessora também está aí. Bem, então vocês se acordam que havíamos falado de las 4 escolas de formação del Pentateuco. Havíamos estudado a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronômio ou deuteronomista e a fonte sacerdotal. A javista seria a mais antiga, que está por el ano 950, 1000 a.C., é decir, são os primeiros escritos do Antigo Testamento que corre as tradições antigas e ordena os primeiros relatos. Utiliza a expressão Yahvé, que é a expressão por a qual se conhece a Deus. Depois também a tradição eloísta, que é um pouco mais recente, porque se dá com a separação do povo judío, se separam as 12 tribos, 10 tribos formam o reino do norte, 2 tribos formam o reino do sul, e essa do reino do norte busca uma separação, uma diferenciação com o reino do sul. E, portanto, começa a utilizar mais a expressão Elohim. Vocês sabem que explicamos isso, Elohim é um plural, e é a palavra mais abundante no Antigo Testamento para indicar Deus na linguagem antiga. A forma mais antiga, vocês se acordam que a forma mais antiga é simplesmente a partícula El, assim nomás. Em el Gênesis, justo ayer estava leyendo essa expressão El Shaddai, utilizada por Isaac, utiliza essa expressão El Shaddai que significa el Deus Todo-Poderoso. Portanto, El simplesmente significa Deus, pero é pouco usado. A palavra mais comum é Elohim, e daí vai vir essa expressão da fonte eloísta. Essa fonte eloísta, portanto, vai estar presente também em algumas partes do Pentateuco. Depois, a fonte deuteronomista, que vem do Deuteronômio, e por último, a fonte sacerdotal, que também já hemos visto. Aqui, nesse quadro sinóptico,
nesse quadro sinóptico, vocês veem a divisão de los livros que estão compostos. A senhora Nora está recordando de colocar me gusta, isso é interessante, vamos poner e vamos acompanhando. Bem, então aqui com isso, hicimos uma pequena revisão do tema que tratamos na semana passada. Además dessa questão de la teoria documental, é importante também que conozcamos os gêneros literários. Vamos escutar falar muito dos gêneros literários. Há alguns gêneros literários que são bastante fáceis de identificar, outros que são um pouquinho mais complexos. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Entre as diversas escolas de interpretação bíblica se destaca a que conhecemos como Escuela de las Formas. O que significa Escuela de las Formas? Significa que, segundo alguns autores, a escritura deve ser interpretada de acordo com certa forma de poner por escrito. E isso está de acordo com o pensamento de Dei Verbo, da Constituição Dei Verbo, que diz que a Sagrada Escritura deve ser interpretada no espírito em que foi escrita. Isso é muito importante. Não podemos interpretar a Sagrada Escritura com o espírito de hoje. Não podemos interpretar a Escritura com o espírito da Idade Média. Não podemos interpretar a Escritura com o espírito do século passado. Não. A interpretação da Escritura deve contar que os livros sagrados foram escritos em sua época e, portanto, deve-se considerar os gêneros literários da época para poder fazer uma correta exégese, uma correta hermenêutica. Se acordam que é hermenêutica? Vamos pôr por escrito, hermenêutica. Então, se acordam que já expliquei o que significa hermenêutica. Para que possamos fazer uma correta hermenêutica, uma correta exégese, uma correta interpretação, devemos conhecer os gêneros literários. E isso é estudado por lo que chamamos a Escola de las Formas. Para essa teoria de las formas, nas Sagradas Escrituras, vamos encontrar diferentes ou diversos gêneros literários. Alguns, por exemplo, são fáceis de reconhecer. Vamos encontrar narração de los orígenes, o capítulo 1, que nós já estudamos, são narração de los orígenes. En el inicio Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra estavam inóspitos, etc. Então, toda essa narração de los orígenes é chamada, é um gênero literário próprio, que é muito característico no livro de Gênesis. O segundo que citamos é a narração popular. É aquilo que a gente comentava, a gente transmitia de geração a geração, e, portanto, vão narrando a história de seu povo. Isso vamos encontrar de um modo muito característico em vários livros, né? Pero podemos encontrar em livro de Samuel, em el livro de los Reyes, pero especialmente em la gesta de los jueces. Então, os jueces, evidentemente, não eram reis e, portanto, não havia atas de suas escrituras. Sem embargo, se tinham alguns relatos antigos que hoje já não existem, pero que as Sagradas Escrituras lo foram correndo de la narração popular. Então, isso chamamos o gênero de la narração popular. Quando hacemos uma leitura dessa, devemos considerar que uma narração popular é transmitida de uma pessoa para outra, añade alguma coisa, outro saca outra, e isso pode acontecer em las Sagradas Escrituras. Não vamos dizer, não, tudo que é na Sagrada Escritura deve ser interpretado ao pé da letra. Não é assim. Tudo que está na Sagrada Escritura é verdade de fé, é verdade revelada. Pero se acuerda que falamos sobre isso. É uma verdade salvífica. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de história, no sentido moderno da palavra história, no sentido empírico da palavra. Não é nesse sentido que devemos entender as Sagradas Escrituras. Portanto, a narração popular nos vai falar exatamente dessa gesta de los juízes, de los homens importantes que ajudaram a formar o povo de Israel e a defender o povo de Israel nesse momento difícil de sua história. Portanto, aqui vamos ter esse outro gênero literário e que é importante que conozcamos. A narração épica. A narração épica temos em cada um de nossos países. Aqui nós temos vários países que estão acompanhando. Se vamos ver, aqui em Peru, temos a narração de las batalhas que Peru participou, a independência de Peru, como ha acontecido, na época da colônia, como o Peru se desenvolveu. Se vamos a Brasil, temos a independência de Brasil, temos o crescimento do Brasil, temos várias
vários momentos históricos importantes para o país. Então, cada um de nossos países tem sua história própria, tem seus momentos, sua narração épica. E na Sagrada Escritura vamos ver uma narração épica, a reza de los patriarcas, a fundação de los santuários. É interessante vocês observando, sobretudo no Pentateuco, quando se passa um momento importante, aquele patriarca põe ali uma pedra, põe ali alguma coisa e para deixar um recuerdo. Por exemplo, Isaac deixa uma pedra como uma estela para marcar aquele momento em que ele foi bendecido por Deus. Então, assim, vamos encontrar em vários momentos das Sagradas Escrituras essa narração épica, que é outro gênero literário. O gênero legislativo está muito claro no Levítico, também no Deuteronômio, onde se formam as leis positivas. Não sei se se recordam, já expliquei anteriormente que são leis positivas. Existe a lei natural que Deus colocou em todo ser humano, pelo qual, por exemplo, sabemos que não podemos matar o ser humano, que não podemos roubar a propriedade do ser humano, que devemos respeitar nossos padres. Isso é da natureza. Não necessito que alguém me diga que eu devo respeitar a minha madre. Não. Existe um mandamento, claro, existe um mandamento, mas isso está na própria natureza. Isso chamamos de direito natural. Pero depois, Deus aparece a Moisés e Deus vai dar leis positivas. Então, é positiva quando isso é colocado por escrito, quando é colocado em uma narração. Isso chamamos de gênero legislativo. O gênero genealógico também é muito encontrado em las Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São as grandes genealogias. Então, temos no Antigo Testamento as genealogias, temos no Novo Testamento também. O Antigo Testamento señala sobretudo os patriarcas, depois alguns dos profetas, os reis, e depois no Novo Testamento vamos ter as grandes genealogias de nosso Senhor Jesucristo, sobretudo em São Mateus e em São Lucas. As bendições são também importantíssimas. Os que têm hijos, sobrinos, ahijados, nietos, bisnetos, podem tomar apunte aí. Número 6, 24, 26, é uma bendição chamada a bendição arônica, muito bonita, muito interessante, e que Deus indica que esse é o modo como devem bendecer. Então, quando vamos a bendecer uma pessoa, claro, nós não somos sacerdotes, mas sim podemos pedir a bendição de Deus para um filho, para uma hija, para um sobrino, para uma sobrina, um neto, uma neta, um ahijado, uma ahijada. Sim podemos e devemos. São Paulo dizia, bendigais e não maldigais. Então, devemos bendecir. E, portanto, as bendições aqui é interessante essa bendição de Números 6, 24 e 24, 26. Não sei se vale a pena ler no livro de Números. Eu creio que não, vocês podem ver em sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele vuelva sua mirada bondadosa, misericordiosa sobre ti, te llene de paz. É muito interessante. Vocês podem ver, eu sei mais de memória em português, porque quando estou com minha ahijada sempre lhe dou a bendição assim, e portanto la temo mais em português. Mas vocês podem ver aí e ver como é em espanhol tranquilamente. Muito bem, seguimos. Bom, a capítulo Números, livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Vamos ler aqui. Vamos correr. Os que têm a Bíblia podem correr aí, porque pode haver diferentes traduções, não? Então, livro de Números, capítulo 6, versículo 24. Então, diz assim, miren. Que Yahvé, então podemos dizer atualmente que o Senhor te bendiga e te guarde. Que Deus ilumine su rostro sobre ti e te sea propício. Que Deus te muestre su rostro e te conceda a paz. Então, esta é a bendição chamada a bendição arônica. Aqui a senhora Carla Grau já puso por escrito. Graças, senhora Carla. Então, agora, vocês podem memorizar e dar essa bendição. Em la Sagrada Escritura, evidentemente, vai estar a palavra de Yahvé, pero como já estamos no Novo Testamento, devemos utilizar Senhor ou Deus. Aí pode poner
o que vocês queiram. Se querem dizer Yahvé também não é problema algum. Isso vai de acordo com o gosto de cada um. Bem, o gênero etiológico, faltou aqui o hierologos, que são a explicação de los orígenes de los lugares santos. Isso é muito presente em Gênesis, é muito presente em Éxodo, sobretudo. Depois vamos encontrar isso no livro de los Juízes, quando encontram um lugar e determinam um lugar santo, como dá origem a um lugar santo. Depois vamos encontrar a formação do templo de Jerusalém, no livro de Samuel. Então é muito interessante esse gênero literário chamado hieros logos. Hieros seria sacerdotal, lugares sacerdotales, lugares de culto. Portanto, lugares santos, santificados. E o gênero etiológico, que são relatos que explicam a origem de um nome ou de uma realidade. Etiológico vem do início, os que são médicos sabem disso. A etiologia de uma enfermidade. Que é a etiologia? Essa enfermidade nasce de tal vírus, de tal bactéria, de tal coisa assim. Então, aí chamamos de etiologia, aquilo que dá origem. Então, explicam a origem de um nome, a origem de uma determinada realidade histórica. Então, é o relato chamado etiológico. Vamos volver sobre essa palavra posteriormente quando hablamos do relato da criação do homem. O que devemos ter mais atenção é com o gênero literário chamado mito, ou gênero mitológico. Aqui sim há bastante confusão sobre isto. Aqui devemos ter muita atenção porque, sobretudo com a teologia liberal protestante, vocês se acordam que falei para vocês, a teologia liberal protestante, que é tomada por el racionalismo. A teologia liberal protestante começa a utilizar muito essa expressão mito para as Sagradas Escrituras. E vamos encontrar autores, incluso católicos, que vão utilizar essa expressão. E, portanto, devemos conhecer, porque podemos encontrar autores buenos que utilizam essa expressão mito para um texto da Sagrada Escritura. Então, uno se queda muitas vezes confundido. Espera, há um mito na Sagrada Escritura? Há uma fábula na Sagrada Escritura ou é verdade? Portanto, vamos conhecer o que significa a palavra mito aplicado aqui às Sagradas Escrituras. Se entendemos a palavra mito como um relato que não é histórico, que não tem que ver com a história, como algo que é inventado por a inteligência humana, como uma fábula, como por exemplo a mitologia grega, a mitologia romana, evidentemente não se pode aceitar isso nas Sagradas Escrituras. Não podemos pensar que os gêneros das Sagradas Escrituras são mitológicos nesse sentido. Há algumas pessoas que utilizam, por exemplo, eu vi em um livro bueno que eu estava lendo, e o autor ponia como título de seu capítulo El mito del pecado original. Então eu me quedei assim, como? É um autor tão bueno e põe mito del pecado original. Então fui ao pé de página e ele explica ao pé de página exatamente que utilizando a palavra mito no sentido, e dá toda essa explicação que estou dando para vocês aqui. Portanto, devemos tomar cuidado, porque podemos encontrar essa palavra utilizada por alguns autores. Não se vê as diapositivas, que bueno que me avisaram. Senhora Graciela, graças por avisar, eu pensei que estavam passando as diapositivas, não estava, não? Então, só vou retornar aqui um pouquinho as diapositivas para que vejam, porque facilita um pouquinho a visualização. Aqui estávamos, Escola de las Formas. Então, só para poner. Isso, muito bem. Então, aqui são os gêneros literários que havíamos visto. Agora estamos com a apresentação de diapositivas. Perdone por essa falha. A narração de los orígenes, narração popular, narração épica, legislativo, genealógico, bendiciones, hierologos e etiológico. Então, é isso que já havíamos falado anteriormente. Agora vocês já têm aí as diapositivas. E se recuerden que na página do curso, vocês têm o texto também, onde está todo isso que estamos tratando, tudo que está escrito, está no texto e que está publicado na página do curso. Bem, então aqui também já havíamos falado da palavra mito, e aqui estávamos onde havíamos parado, depois que nos avisaram que não estava passando a diapositiva. Mas agora sim já estamos. Então, se entendemos
a palavra mito, no sentido de uma fábula, da mitologia grega, da mitologia romana ou do folclore de cada país, evidentemente não podemos aceitar isso nas Sagradas Escrituras, não podemos aplicar isso aos textos sagrados. Pero se entendemos a expressão de uma realidade escrita com um linguagem arcaico, então, a palavra mito, alguns lo entendem como uma realidade, a expressão de uma realidade, um hecho histórico real, pero descrito com um linguagem arcaico, com um linguagem narrativo, com um linguagem simbólico, com linguagem de imagens. Então vamos entender isto. É um hecho histórico que efetivamente aconteceu, pero é um hecho antigo e que se conta com um linguagem mais popular, com um linguagem de imagens, com um linguagem simbólico. Então aí sim vamos encontrar essa expressão, se pode ser utilizada. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Muitas vezes vemos o símbolo de la manzana mordida como o símbolo do pecado. Então, que Eva comeu a manzana. Ora, será que havia manzana no paraíso? Não sabemos. A Bíblia não diz que é uma manzana. A Bíblia habla de um fruto. Incluso o fruto pode ser entendido nesse sentido de que é um símbolo de uma realidade. Qual é a realidade? Que Deus disse, não comerás esse fruto da ciência del bem e del mal. E o homem desobedece. Se o fruto é um fruto de comer, como está literalmente colocado aí, perfeito, não há problema algum. Pero se não é, não cambia a realidade do ordem colocado por Deus. Portanto, é nesse sentido de que um linguagem pode ter um sentido simbólico, pero está nos narrando um hecho real, isso sim, alguns autores lo aceitam. Ojo, a mim não me gusta este uso da expressão del gênero mito para as Sagradas Escrituras. ¿Por quê? Claro, estou explicando para vocês agora já sabem e já não vão ter problemas. Mas a maioria das pessoas não conhece isto e quando vê a expressão mito, já pensa que são fábulas, que são invenções, etc. e relaciona com a mitologia. Por isso, não recomendo o uso da expressão mito para tratar das Sagradas Escrituras. Mas devemos conhecer porque encontramos autores muito buenos que às vezes utilizam essa figura e, portanto, devemos saber em que sentido estão utilizando. Por exemplo, vamos encontrar algumas figuras mitológicas citadas nas Sagradas Escrituras. Vocês estão vendo aí, está representado, não? O Leviatã. O Leviatã era exatamente um mito que existia na época de um monstro que existia nos oceanos. Então, isso significa que as forças do mal, que são hostiles a Yahvé. Então, o que entendemos por a palavra Leviatã em um contexto cristiano, em um contexto das Sagradas Escrituras? É o demônio, evidentemente. E, portanto, a Sagrada Escritura pode utilizar, às vezes, algumas figuras, como, por exemplo, Leviatã. Outro exemplo muito claro é Lilith. Se acorda que algumas pessoas haviam perguntado em outro momento sobre esta figura mitológica que aparece no livro de Isaías. É interessante, não? Aqui vamos ver que é um personagem da mitologia babilônica. Vocês se acordam que os hebreus estiveram muito tempo bajo o cautivério babilônico. Na opinião popular, que eles pensavam nessa mitologia babilônica, que seria uma espécie de demônio feminino que andava por la noite atormentando a los vivientes, atacando especialmente a los niños, etc. Temos em cada país, nós temos que nossas mamás dizem para que nós não salgamos por la noite, que não vayamos em lugares peligrosos, não? Então, em Brasil, dizem que é la cuca, depois havia também o bicho papão e tal. Sempre tem, não sei, aqui em Peru, em cada país, vão ter sua mitologia própria, de que imaginam que há um bicho, que há um animal, há uma espécie de um ser del mal que persigue a los niños e tal. Então, os babilônios tinham essa figura, que era uma figura mitológica, evidentemente do folclore popular de eles, chamada Lilith, que seria uma espécie de demônio em forma feminina que atormentava as pessoas, atormentava os homens também, etc. E havia esta ideia entre os babilônios, portanto, entre os paganos. O livro de Isaías, os que têm a Sagrada Escritura podem abrir aí, o livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14.
versículo 14 del capítulo 34. Então, aqui é onde vamos encontrar essa expressão. Eu vou ler aqui, porque vamos encontrar muitas pessoas que dizem, não, essa Lilith era a primeira mulher criada antes de Eva, era a primeira esposa de Adão. Isso tudo é invenção que partiu de alguns judeus. Alguns judeus começaram a ser uma mitologia a partir dessa figura, e depois, atualmente, cada um que quer poner coisas na internet para poder chamar a atenção, quer poner-se coisas. Pero essa figura, vamos ver aqui onde aparece nas Sagradas Escrituras, e exatamente a explicação é esta. Era uma figura da mitologia babilônica, e o profeta Isaías vai utilizar em um certo contexto. Qual é o contexto? Então, veem por aí, Isaías 34. O capítulo 2 diz, o versículo 2, perdão, do capítulo 34. Yahvé está airado com as nações. Então, diz que Yahvé, Deus, está airado. Aqui já encontramos uma figura antropomórfica. Que Deus está airado, que Deus tem ira, é uma figura antropomórfica. Evidentemente, se aplica, não está equivocado. Mas é um modo antropomórfico, um modo humano de entender. Portanto, Deus está desgustado com os pecados deste pueblo. Então, se está falando de los pecados. Então, Deus está airado com as nações, encolerizado com todos os exércitos. Ha decidido exterminar as nações. Las has entregado a la matança. Então, vem toda uma descrição aqui que vai falando de la destruição de las cidades, sobretudo figura a cidade de Edom, e mostra todas as destruições, os castigos, etc. É interessante nesse sentido, o castigo que Deus dá. E aí vamos ao versículo 14. Al versículo 14, imagine que estamos desde o primeiro até o 14, são 12 versículos, só falando de figuras assim. Então, os sátiros habitarão. Então, vão dizendo que tal será a destruição da cidade, que todos os animais vão circular por aí. Então, você vai dando várias figuras de animais. Aí, vamos aqui. Gatos selvagens se juntarão com hienas. Alguns põem perros selvagens. E um sátiro, também se discute muito que seria um sátiro. Alguns dizem que seria uma figura também mitológica, outros dizem que seriam perros, outros dizem que seriam uma espécie de mono, chamado babuíno. E aqui há uma discussão sobre isso. Pero então, são figuras de que tal a destruição que os animais estão andando por las calles da cidade. Os animais selvagens estão caminhando por aí. Também ali repousará Lilith. Aqui é a cita que se hará como uma guarda. Ali anadirá a víbora. Vai estar tão destruída que a víbora, a serpiente, vai ser sunido aí. E aí vem toda a descrição da destruição de Edom, de las nações, por esse castigo divino. E aqui se utiliza, portanto, essa figura de Lilith, e como também se utilizava anteriormente outra figura de Leviatã, essas são figuras de la mitologia e que, portanto, se aplica alguma vez, não indicando que se aceita isso, sino simplesmente como uma figura. Então, Eduardo Bravo está falando aqui para nós de Tunchi, da mitologia amazônica, e cada país vai ter sua. Aqui em México diz que é a Llorona Chihuahua. Não, é difícil para mim para dizer. Então, cada lugar vai ter sua mitologia, eles tinham sua mitologia e a Bíblia também põe. Então, vamos dizer que o escritor bíblico fosse de México e colocasse La Llorona vai caminhar por las cidades, ou fosse um brasileiro e dissesse La Tucha, ou el bicho papão, seria utilizar algo que a gente utilizava e colocar isso na linguagem bíblica. Ojo, os escritores sagrados são inspirados por Deus, pero são seres humanos. Deus inspira, pero cuenta com a parte humana também. Estão guiados por Deus, sim, pero não é um ditado humano. Bem, então vamos seguir aqui para concluir esse tema. Os hagiógrafos, os escritores sagrados, ao utilizar estes elementos que são comuns à cultura popular, realizaram uma ação consciente, ojo para isso, não foi por acaso, uma ação consciente e radical
para desmitificar esses elementos que poluíam o pensamento do povo hebreu nesse tempo. Então, se utiliza esses elementos de acordo com uma verdade e uma santidade do texto sagrado e, portanto, eliminando o aspecto mitológico e mostrando dentro de um ambiente da Escritura Sagrada de que são figuras com que Deus pode castigar ao homem. Então, aqui vemos essa série. Para alguns sempre põem essa discussão, será que Deus castiga ou não castiga? Não vamos entrar nessa discussão hoje, podemos incluso falar sobre isso em outro momento, mas leia este capítulo 34 de Isaías e vão ver como, quando não hacemos as coisas como Deus quer, às vezes Deus pode actuar de uma maneira mais forte. Aunque uno pode interpretar de uma maneira ou de outra, mas vamos ver que é uma descrição bastante forte. Muito bem, estamos no horário de terminar este tema, já terminamos esse tema, muito interessante. Estamos no horário de fazer nosso pequeno descanso, a famosa pausa para o café. Interessante, lá de hoje, isso é uma cosita bem curta, pero que são de alguns pájaros, alguns que aprenderam a rezar. Então, é interessante. Vamos pôr aqui para hacer um pequeno descanso e seguimos com nosso tema. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso amém. Muy bien. Então, vocês viram que aqui há alguns animais que têm muita facilidade de aprender a rezar a Ave Maria, etc. Mas há outros que dizem que não pode rezar a Ave Maria e tal. Então, assim, é um modo mais para descansar, não? Então, estamos na mitad de nosso programa. Vocês, por favor, os que não estão inscritos no canal, por favor, que se suscrevam no canal. É bastante interessante que estejam inscritos. E é importante também que señalem lá a campanita para poder receber as notificações. Agora, com todo esse tema de coronavírus e restrições que pode acontecer, de pronto cambiam as leis, temos que cambiar horário, qualquer coisa assim, não sei, nada sabe o que vai passar de um dia para o outro, e se temos que fazer um câmbio de horários, qualquer coisa, havendo colocado lá a campanita, uno vai receber lá notificação e se queda mais fácil portanto, de receber as notificações. Muito bem. Também não deixem de colocar me gusta, já lhes disse que é importante, já vejo que há poucos aqui, há alguns que todavia não colocaram, podem, por favor, poner, e também de compartilhar depois com seus amigos. Tá? Já vejo que a gente gostou muito de los pajaritos, e incluso o burro aí al final é interessante, porque o burro canta, não, hace su sonido, pero um pouco por el sonido del violín. A senhora está tocando um violín e ele intenta imitar a nota del violín. Muito bem. Também vamos aqui a Irmã Maria del Carmen, que buena, que é uma religiosa, nos está acompanhando. Vocês sabem que estamos fazendo aqui este curso de las Sagradas Escrituras, a Bíblia, a los lunes, pero praticamente todos os dias, los Heraldos do Evangelho, estamos fazendo alguma transmissão, algum programa, alguma coisa. Não só eu, também os padres também fazem. Praticamente todos os dias temos alguma coisa. Además de las misas, temos as misas 3 vezes ao dia, os rosários, temos os programas conversando com os heraldos, que são domingo e miércoles, temos o dia lunes aqui com nós outros,
el día martes tenemos también del Condominio San José, el día jueves tenemos el curso de perseverancia, el día viernes tenemos la adoración al Santísimo Sacramento, que ahí sí se hace en la capilla, no se hace aquí, y el sábado tenemos también el curso de la consagración con el Padre Alfredo, y también el domingo el curso, el conversando con los heraldos. Entonces, você vê que é bastante atividade, e para isso nós estamos buscando melhorar bastante o pequeno ambiente que temos aqui para fazer essas transmissões. E agora estamos buscando fazer uma certa melhora na parte da iluminação. Estivemos com um técnico que nos veio aqui ajudar el dia sábado, estuvo analisando aqui o local, etc., e nos hace uma proposta para fazer um câmbio. Então, evidentemente, vocês veem que tudo o que hacemos é com gosto, com amor, etc., pero tem sua parte também da técnica, tudo isso, não? Então, aqui, por exemplo, não? Estamos vendo aqui, estamos falando como se estivesse em uma sala, pero, sin embargo, miren, não é propriamente uma sala, estamos em outro ambiente. Então, assim, são coisas que temos que usar para poder melhor servir a nosso Senhor Jesus Cristo e poder também divulgar. São várias pessoas que utilizam o mesmo ambiente. Então, para isso, estamos buscando melhorar a iluminação. E por isso, gostaria de aquelas pessoas que podem ajudar de algum modo. Vou pôr aqui um link que vocês podem enviar alguma ajuda, porque exatamente como les decía, o técnico nos ha mostrado o que deveria ser feito, etc. Nos ha hecho umas observações interessantes, pero tudo isso tem também seu custo e com a ajuda de todos, pouquinho de cada um, vamos poder realizar isso para melhorar pouquinho esta parte da iluminação. Já conseguimos outras coisas que estão melhorando e agora estamos buscando melhorar a iluminação. Então, vamos pôr aqui o link, vocês podem dar clique aí no link e poder ver como fazer sua ajuda, os que queiram ajudar. Evidentemente, os que estão acompanhando por el canal de Costa Rica ou de Uruguai, que hagam sua donação aí para Costa Rica ou para Uruguai, não queremos fazer mezcla de las coisas. Isso para os que estão acompanhando aqui em meu canal. Então, les pido que os que puedan também não se sintam obrigados a isso. Os que puedan, aí está o link. Bem, vamos aqui a um tema bastante interessante. Vocês se acordam que há 2 semanas atrás, alguma pessoa hizo uma pergunta que não foi a primeira vez, mais de uma vez já haviam feito essa pergunta, que trata sobre o tema da escatologia semítica. E como é uma pergunta que já foi repetida mais de uma vez, então eu quis fazer uma resposta um pouco mais séria, mostrando com mais cuidado, para que vocês também sepam responder, porque muitas vezes vão ser perguntados também vocês sobre esse tema e é interessante que sepamos. Então, a pessoa hacía 2 perguntas, mais bem 2 objeções. Se vê por el tenor da pergunta que não era propriamente uma pergunta, sino que era algum protestante, etc., ou testigo de Jeová, não sei, que estava sendo propriamente uma objeção. Mas vamos lá. A primeira dizia assim: o único Salvador que Deus deu para que se salven os homens é o Senhor Jesucristo. Então, essa é a primeira coisa que puso aí escrito. O único Salvador é Jesucristo. Bem. E coloca isso como se tivesse descoberto a pólvora. Perdone-me, Senhor. Se leemos o primeiro autor cristiano, antes de existir o protestantismo, 1500 anos de existir Martín Lutero, já nos habla que o único Salvador é nosso Senhor Jesucristo. Quem é o primeiro autor cristiano? São Pablo. E vai dizer que o único Salvador é Cristo. E depois de São Paulo, São Pedro, porque Pedro, se acorda que nosso Jesus Cristo disse: Pedro, tu eres pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. E São Pedro já nos disse isso. Não há outro nome que não nos pode salvar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é nenhuma novidade para um católico que o único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é novidade para nadie. Está na primeira carta de São Paulo a Timoteo 2:5, em que diz: o único mediador entre Deus e os homens é Jesucristo. Agora, ojo para este detalhe que os protestantes sempre eclipsam, que os protestantes nunca hablam. O único mediador é Jesucristo, homem.
o el hombre Jesucristo, conforme la traducción, pero señale-se essa palavra hombre. Então é interessante, Jesucristo hombre, para hacer-se hombre, Jesucristo vindo direto del cielo a la tierra ou utilizou alguma mediação? Que diz a Sagrada Escritura sobre isto? Havia uma herejia chamada marcionismo, que dizia que Jesucristo aparecia na terra já adulto. Evidentemente é uma herejia ridícula e antibíblica. Se abrimos as Sagradas Escrituras, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus, está claríssimo a anunciação, está claríssimo que Jesucristo é homem por la mediação de Maria. Claríssimo. Jesucristo é homem por la mediação de Maria. Portanto, se Jesucristo utilizou a mediação de Maria para chegar a nós, evidentemente nós podemos utilizar a mediação de Maria e de los santos e de los homens para chegar a Jesucristo. Las próprias Sagradas Escrituras, vamos encontrar quantas vezes a intercessão de uma pessoa por outra. Portanto, a intercessão sempre vai existir. Isso não indica que isso não quita nada a única mediação de nosso Jesus Cristo. E se alguém quer saber, porque muitas vezes há muitas pessoas que saem da Igreja Católica e entram para outras igrejas, porque em verdade não conhecem o pensamento da Igreja Católica. Se alguém quer saber o pensamento da Igreja Católica sobre isso, pode buscar na internet, na página do Vaticano, esse documento chamado Dominus Jesus, em que deixa claríssimo toda a doutrina da Igreja sobre a unicidade da salvação de nosso Jesus Cristo. Jesucristo é o único Salvador. Não existe outro caminho. Jesucristo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, seguimos a Cristo e Cristo é nosso Salvador. Não há dúvida quanto a isto. Ora, Jesucristo nos vino a nós como homem e, portanto, Ele instituiu, Ele utilizou a intercessão de Maria, a mediação de Maria. E, portanto, a mediação de nosso Jesus Cristo não quita, sino que fomenta outras mediações. Assim como a luz do sol chega para todos os seres humanos. Pero eu posso correr um espejo e esse espejo tirar o sol para um lugar. Eu estou por la noite e a luna refleja a luz do sol. A luz que chega à terra é a luz do sol. Pero a luna refleja a luz do sol porque não temos o sol durante a noite. Então, essa figura de la luna, por exemplo, nos pode mostrar qual é a intercessão de Maria. É que os padres da igreja chamavam de mistério lune. Então, é uma questão só de estudar um pouquinho, de conhecer desde o início, não há dúvida nenhuma sobre isto. Bem, solucionado essa primeira pergunta, vamos à segunda. E a segunda dizia assim o homem este: Maria, al igual que os demás santos que han muerto, esperam em Deus e en el Senhor Jesucristo, el dia que serão ressuscitados para a vida eterna. Então, ele disse que Maria está muerta, está como que dormida e, portanto, não adianta rezar a Maria. E cita Hechos de los Apóstolos: estando mirando fijamente a los cielos, se iba aparecendo a los homens vestidos de branco. E quanto à ascensão de nosso Jesus Cristo? Bem, não sei que relação tem a ascensão de nosso Jesus Cristo com a escatologia, é dizer, o que passa com as pessoas depois da morte. Pero sí sabemos que algunos protestantes, no todos, porque recuerden un punto importantísimo, los protestantes son tremendamente divididos entre sí. No existe unidad teológica en el protestantismo. No existe unidad teológica en el protestantismo. 200 años antes de Lutero, John Eck iniciou as ideias protestantes. 100 anos depois de Eck, John Hus também seguiu com suas ideias protestantes. Pero na época não encontrou adesão forte para poder seguir. Em 1517, Lutero se separa da igreja. Entre a doutrina de Eck e John Hus já há diferenças. Entre a doutrina de Hus e Lutero já há diferenças. Depois de Lutero, tem seus seguidores. Vamos ter aí Melanchthon, Zwinglio, Agrícola, depois vai vir Calvino, todos esses, cada um com uma doutrina diferente. Veja o que disse Lutero sobre a Eucaristia, o que disse Zwinglio sobre a Eucaristia, o que disse Calvino sobre a Eucaristia. Veja o que disse Lutero sobre a predestinação, o que disse Calvino sobre a predestinação. Ojo, eles
não tem uma unidade teológica. Portanto, alguns protestantes têm suas divisões. Os testigos de Jeová são os que mais utilizam essa questão que está levantada aqui. Muitas vezes estão aí em nossas puertas, etc. Não? Os testigos de Jeová, vocês sabem, foram criados mais ou menos recentemente, não há muito tempo, que existem os testigos de Jeová, e aí, creio que por Estados Unidos e tal. E é muito interessante, uma pessoa me enviou um artigo muito bueno aqui, de uma pessoa que foi testigo de Jeová. E ele disse aqui sobre algumas coisas que aprendeu aí. Não? No ano 1874, diziam eles que Cristo ia venir em forma invisível. 1874. Pero não vino. Depois disse, não, em 1914, vai venir em persona, corporalmente. E vino. Em 1914, aí já existia fotografia, etc. Não vino. Ojo, recordemos que as Sagradas Escrituras nos dizem como reconhecer o verdadeiro profeta e o falso profeta. Suas profecias se cumprem. O verdadeiro profeta, suas profecias se cumprem. O falso profeta, suas profecias não se cumprem. Então, eles sempre estão dizendo que é o fim do mundo, porque é o fim do mundo. Então, eles profetizavam que no ano 1799 seria o fim do mundo. Não foi. Então, não, vai ser 1874. Chegou 1874, não se acabou o mundo. Depois, vai ser 1914. Em 1914, diziam eles, o papado vai desaparecer, a Igreja Católica vai desaparecer. Vai ser a extinção total da hierarquia e do papado. 1914. E o mundo se vai acabar. O mundo não se acabou em 1914. Então, eles disseram, não foi 14, nos equivocamos, foi 1915. Tampouco. 1918, tampouco. 1925, tampouco. 1975, tampouco. Daqui a pouco vou inventar outras festas. Então, quantas vezes é profetizado o fim do mundo, a venida de Cristo, e não ha venido? Então, são esses que dizem que a Virgem Maria está dormida, que não sei quanto, etc. Mas vamos ver o que se habla sobre o tema. Então, recordando isso, que existe uma divisão entre eles, e que eles afirmam, portanto, que os mortos estão dormidos, que argumentam eles para afirmar isto? Então, o primeiro argumento é com o Evangelho de São Juan. Dizem, quando nosso Jesus Cristo é avisado que Lázaro está morto, Cristo disse, Lázaro duerme. Então, Cristo utiliza uma figura de uma palavra um pouco mais suave para não assustar os apóstolos. Lázaro duerme. Pero porque Cristo já sabia que vai ressuscitar. Sin embargo, os apóstolos pensam que se duerme, sinal que está melhorando e, portanto, não necessita ir. E Cristo disse, Lázaro está morto. Então, essa figura de que Cristo primeiro disse Lázaro duerme, depois Cristo está morto, eles tomam isto para dizer, aqui está. Cristo está falando de que os mortos duermem. Essa é a primeiro ponto que eles utilizam. Depois utilizam esse texto de Eclesiastés. Então, eles dizem, os mortos não sabem nada e não há já uma paga para eles, pois se perdeu sua memória. Então, aqui, mire, aqui está provado. Já se perdeu a memória de los muertos. Ojo, se acuerden que no início do curso demos vários pontos importantes. Primeiro, a revelação divina está constituída por as Sagradas Escrituras e a tradição. As Sagradas Escrituras e a tradição estão unidas en el depósito de la fé. Las Sagradas Escrituras y la tradición, es decir, el depósito de la fe, fue entregado por Cristo al magisterio de la iglesia. Entonces sería más o menos, creo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Sería más o menos como si tenemos un trípode. En un trípode tenemos tres patas. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Aquí está firme nuestra fe. Agora, se nós quitamos e dizemos não acepto a tradição, não acepto o magistério, solo a Bíblia, já não vai ter segurança. Essa fé vai perder força. Então, vem o primeiro vento e a fé despenca. E é o que passa quando queremos interpretar a Bíblia
sin una visión de conjunto y sin la interpretación del magisterio. Bien, entonces, por ejemplo, ese texto de Eclesiastés, ellos hacen la lectura de la primera parte y se olvidan, ocultan la parte siguiente. ¿Qué dice el texto siguiente? Entonces, los vivos no saben nada porque tal, no saben nada. Seguimos la lectura. Tanto su amor como su odio como sus celos a tiempo ya desapareció y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Por tanto, el libro de Eclesiastés está hablando que los muertos ya no actúan en la tierra, ya no conocen lo que acontece bajo el sol. Evidentemente, en esa tierra ya no están más, pasaron para otra vida, pasaron para la vida eterna. Também citam los salmos. Então, se vamos a los salmos, também podemos, nosotros incluso podemos quedar um pouquinho confundidos com algumas frases del salmo, que diz, os mortos já não alabam a Deus. Los muertos são como animais, já morreu e já não existe mais. E aqui entra o tema da escatologia semítica. Ojo, los salmos estão escritos no Antigo Testamento, não há a revelação do Novo Testamento, e na escatologia semítica se pensava que os mortos vão ao Sheol, e que no Sheol, ou os malos vão ao Hades, que seria o inferno, e que no Sheol já não saem do Sheol, e que no Sheol se quedam à espera da ressurreição final. Pero vamos encontrar em vários outros pontos da Sagrada Escritura, e por isso que as Sagradas Escrituras devem ser lidas em seu conjunto, vamos encontrar o que chamamos a escatologia cristiana, que se basa não só no Antigo Testamento, seria a escatologia semítica judía, sino no Antigo e no Novo Testamento, as enseñanças de nosso Senhor Jesucristo. E, portanto, vamos encontrar que nosso Senhor Jesucristo, por exemplo, nos cuenta a parábola del pobre Lázaro. El pobre Lázaro, ustedes se acuerdan bastante bien de esa parábola, es que el pobre Lázaro está en el cielo y en el infierno está el rico Epulón. ¿Se acuerdan de eso? Lázaro era maltratado, el rico muere, los dos mueren, y la parábola, el rico ve el pobre Lázaro en el infierno, en el cielo, y el rico está en el infierno. Entonces el rico pide a Abraham que Lázaro vá a dar-lhe um pouco de água, pelo menos para saciar sua sede. E Abraão lhe disse, já não podemos, há um abismo entre nós outros. Então, ojo aqui, nessa parábola, temos o cielo, onde está Lázaro, ou o seno de Abraão, como se dizia no Antigo Testamento, temos o inferno, onde está o rico, e temos a gente da terra. E eles se comunicam e hablam. En la parábola dada por nuestro Jesucristo, en la enseñanza de nuestro Jesucristo. Ellos no son dormidos, están se comunicando. Y ellos tienen una retribución llamada, como decimos en latín, mox, vamos a poner por escrito aquí, mox post mortem, que significa inmediatamente después de la muerte. Tienen un premio al bueno y un castigo al malo. Está clarísimo en la parábola del rico Epulón e del pobre Lázaro. Depois, a carta a los Hebreus nos diz, del mesmo modo está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Hebreus 9:27. El Papa Benedicto XII, el año 1336, dejó claro que las almas después de recibir el bautismo que no incurrieron en pecado ou que han pasado por el purgatorio, serão imediatamente recebidos en el cielo. E se estão em pecado, van al infierno. Claríssimo. Al ladrão en la cruz que disse nuestro Senhor Jesucristo, al ladrão en la cruz nuestro Senhor Jesucristo, hoy estarás comigo en el paraíso. Ojo, não disse, hoy te vas quedar dormido e en el fin del mundo estarás comigo en el paraíso. Não, hoy estarás comigo en el paraíso. Então, me estão perguntando a parábola de Lázaro, vou poner aqui. Está em São Lucas. Então, já vamos terminar, porque já estamos no horário. Então, também em São Mateus vamos ter nosso Senhor Jesucristo que diz, não temas a los que matam o corpo,
pero não pode matar el alma. Temer é aquele que pode levar à perdição del alma e del cuerpo. E muito interessante também em Apocalipse 6, 12, 11. Capítulo 6, versículo 12. 6, versículo 12. Aí encontramos que as almas de los justos se puseram a gritar com forte voz. ¿Hasta quando, dueño, y verás? ¿Vas a estar sin hacer justicia, sin tomar venganza, tal? Entonces, aquí encontramos, antes del juicio, las personas que están en el cielo, hablando y se comunicando con Dios en Apocalipsis. Portanto, essa ideia de que los muertos estão dormidos hasta el fin del mundo, hay una mezcla de dos errores. El primer error es leer la Sagrada Escritura solo en partes y no interpretar de acuerdo con el magisterio de la iglesia. Primera cosa. Segundo error, basar-se en una escatología judía del Antiguo Testamento y no en la escatología del Nuevo Testamento. Y por eso el magisterio de la iglesia ya dejó clarísimo. Después de la muerte tenemos una retribución llamada mox post mortem, es decir, luego de la muerte tenemos una retribución. Será el cielo, será el infierno o debemos prepararnos para el cielo a través de un tiempo en el purgatorio. Y con eso está respondido. Quanto ao tema de la criação del hombre, vai quedar para a próxima classe. Então, portanto, já não vamos poder tratar hoje, porque já estamos en el horário. Então, aqui já respondi, só vou ver rapidamente se há alguma pergunta para poder terminar. Aqui Gigi como está recordando de poner me gusta. Isso, aqui já não há nenhuma pergunta para hoje. Não há problema algum. La próxima clase vamos tratar do tema da criação do homem, um tema bastante interessante, les invito a participar. E se recuerden, os que podem ajudar, vou poner aqui de volta o link para poder fazer sua donação, para que podamos melhorar essa parte da iluminação, não só para mi programa, sino para de todos, todo o que hacemos aqui para o bem de todos vocês. Alguns católicos negam o purgatório, el via Aldecoa. Alguns católicos negam o purgatório e vão passar um tempo no purgatório por haver hecho essa negação. Bem, pero la doutrina del purgatorio está muy bien defendida. Los que deseen, hay un libro muy bueno del padre Carlos Rosell, llamado María y el Purgatorio. Yo hice la traducción de ese libro para portugués. Soy muy amigo del padre Carlos. El padre Carlos escribió en español, evidentemente. Yo le hice la traducción al portugués hace algunos años atrás, cuando él era mi profesor, y es un libro muy bueno. El primer capítulo del padre Carlos da todo el tema sobre el purgatorio. Ahora, ¿cómo va a conseguir ese libro? Los que están aquí en Perú, hay que buscar, yo creo que es de las Paulinas. Las Paulinas han publicado para él, han hecho la publicación. Entonces debe haber en las Paulinas, y si no encuentran, ahí tenemos que entrar en contacto con él para poder ver cómo tener ese libro. Muy bien, una alegría estar con todos ustedes. Vamos a hacer la oración para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que quieran buscar el Padre Carlos, voy a poner el nombre de él aquí, Carlos Rosell. Es una sola L. Carlos Rosell se llama, Padre Carlos Rosell, y él está en el santuario de la Divina. Entonces, él puede buscar la página del santuario de la Divina Misericordia, ahí está muy cerca aquí de nuestra casa, y ustedes pueden entrar en contacto en la página de la Divina Misericordia, el santuario, y preguntar ahí a la señora Marta, a la señora Áurea, que atenden ahí, cómo hacer para adquirir el libro del Padre Carlos, y le van a indicar. No hay problema alguno. Les recomiendo, como les dije, yo he
traduje o livro para o português e me gostou muitíssimo. Ele trata sobre a doutrina do purgatório e por a relação de Maria com o purgatório. Uma alegria estar com todos vocês, que Deus los acompanhe a todos. Também rezemos por nossas pessoas que estão passando por dificuldades, por enfermidades, etc. E vamos nos encontrar na próxima semana, Deus mediante. Se há algum problema, les aviso, pero eu creio que não vai haver nenhuma dificuldade. Deus mediante estaremos o próximo lunes, exatamente às 8:15, com a graça de Deus. Salve Maria!